Meus cumprimentos. O tema é Aeroclube de Montes Claros. O texto não é meu, é publicação um pouco antiga, principalmente com uma entrevista concedida por Toninho Rebelo. Foram 3 pessoas os responsáveis pelo início das atividades aéreas em Montes Claros. Flamarion Vanderlei, o principal, o ex-prefeito Antônio Lapetar Rebelo e o saudoso Natércio França. Natércio, meu companheiro, grande amigo de atividades espíritas. Toninho, meu companheiro de maçonaria, o grande prefeito de Montes Claros. Não houve contato meu com o Flamarion Vanderlei, ele já um pouco mais idoso, então não tivemos a oportunidade de nos falar. Para tristeza coletiva, com exceção do querido Toninho Rebelo, os outros 2 aviadores faleceram recentemente. O texto é mais ou menos de 1980. Os que acompanharam suas existências sabem que não partiram sem deixar uma série de benefícios à cidade, a Montes Claros, mesmo fora da aviação, setor onde não mediram esforços para crescer. Foram nomes respeitabilíssimos da nossa história em vários setores da cidade e da região. Medo de voar? Medo de voar? Jamais ouvi essa frase no Aeroclube, afirmou Toninho Rebelo. E, novamente sorrindo, desta vez meio matreiro, mistura de saudade e satisfação, ele contou o pouso não forçado que fez em companhia de Natércio França num milharal próximo a Francisco Sá. Entre aspas. Do alto, a plantação parecia uma pista verdinha, convidando o pouso. Não resistimos à tentação. E efetuamos uma picada no manche do Paulistinha, aproveitando a tarde calma, sem turbulência. Nem todos os voos, como Toninho confessou, tiveram caráter de recreio. Houve alguns suicidas, ou quase suicidas, afortunadamente completados sem maiores problemas. Uma vez, por exemplo, regressando para Montes Claros, proveniente de um lugarejo próximo a Paracatu, Toninho e um preocupado passageiro sentiram de perto a força medonha da natureza. Chegando a simpática Jequitaí, antiga terra dos diamantes, atualmente mais uma povoação esquecida, um vento de frente, prenúncio indisfarçável de violenta tempestade, o obrigou a fazer meia volta e pousar num campo não muito distante. O vento estava nervoso, não deixava o avião subir ou avançar normalmente. Tínhamos a impressão, olhando para baixo, de estarmos parados no ar, devido à pequena velocidade desenvolvida pelo aparelho. O jeito foi efetuar uma curva a 180 graus e buscar o mais rápido, antes que a tempestade nos escolhesse um lugar para aterrissar. Havia um campo a cerca de 5 minutos de voo, mas era um pouso arriscado, pois eu não conhecia as condições da pista. Mesmo assim, confiando na sorte, fiz o procedimento de praxe e entrei firme na cabeceira com o velho Paulistinha, se recusando a descer, apesar de eu ter cortado o motor bem no começo da reta final, limitando-me somente
as rajadas curtas, receando que o vento agora de trapézio o desviasse da pista. Utilizando o manche em movimentos delicados, porém firmes, consegui neutralizar a perigosa oscilação das asas enquanto vi o maltratado campo de pouso crescer diante dos meus olhos. Até que, finalmente, num baque pachorrento, o trem dianteiro tocou o solo, engolindo a pista com voracidade. Quando Toninho pensava ter se saído bem, esperando apenas que a bequinha e a cauda do avião se abaixassem, eis que surge um imprevisto. Um pedaço de árvore que fora cortado às pressas colidiu com uma das rodas do Paulicinha. O impacto foi o suficiente para o leve aeroplano sair capotando com piloto, passageiro e tudo. Milagrosamente, as avarias não chegaram a impedir que ele voltasse a voar no mesmo dia, decolando após ter certeza que não seria colhido pela tempestade, que passou ao largo. E decolou bem mais leve, sozinho, posto que seu passageiro jurara não voltar a pôr os pés dentro de um avião. Mais nunca. De outra feita, procedisse da divisa da Bahia, Toninho Rebelo e Flamarion Vanderlei voavam cada um num avião, em paralelo, mais ou menos 300 metros um do outro. Os dois paulistinhas aeronavam, ronronavam gostoso, e tudo indicava que a viagem iria ser normal. Ledregan. Com 15 minutos de voo, o aviador Flamarion percebeu espantado que estava pingando gasolina em seus joelhos. O tanque estava vazando, pensou, e o depósito de combustível ficava bem em cima. Sem perda de tempo, ele fez vários movimentos bruscos no monte, incluindo as asas seguidamente, e empreendeu o regresso ao ponto de partida. Toninho, companheiro fiel, entendeu o sinal do amigo e efetuou também uma curva para a esquerda, pousando atrás de Flamarion. No solo, os dois procuraram possíveis vazamentos no tanque, picando e cobrando a aeronave pela cauda. Mas não encontraram nada normal. Concluíram que deveria ser o restolho de alguma gasolina acumulada na carenagem do motor e voltaram a decolar, ansiando pela hora de chegar a Montes Claros. A Montes Claros, terra amada. Ao completar 15 minutos de voo, atingindo exatamente o ponto em que haviam regressado, os dois se lembraram de um detalhe muito importante. Gastaram e não repuseram meia hora de gasolina, ou meia hora de voo. Esse tempo, somado como o que dedicaram à vistoria, 20 minutos, totalizavam 50 minutos. E pelos cálculos anteriores, caso não houvesse nenhum atraso, eles chegariam a Montes Claros às 17 horas e 30 minutos, 15 minutos antes do pôr do sol, ou seja, quase escurecendo. Com o atraso, se não desviassem a rota, aterrariam às 18h20, ou seja, já de noite. Foi quando surgiu uma dúvida atroz. A gasolina seria suficiente? De imediato descartaram a hipótese de mais uma vez tornar a regressar, resolvendo jogar no bicho. E seguiram voando, tentando não se preocupar com a linda visão do crepúsculo que banhava as bordas das nuvens de um dourado perecente. Todos os dois sabiam que dali a alguns minutos estariam mais na completa escuridão. Nem a lua estava do lado deles.
Também não ignoravam que o Palestina não possuía equipamento IFR, voo por instrumento. Identicamente, era impossível tentar a leitura da bússola, visto que o pequeno avião não se catalogava nos meios que possuíam um painel luminoso. Para completar o azar, a falta de uma lanterna, Toninho nem fósforos tinha, pois não fumava. Aliás, não fuma até hoje. Restava, enfim, confiar na sorte, tentando firmar os pés nos pedais, no duvidoso intuito de não se desviar da rota estabelecida durante a meta do voo. Envolto pelo negro da noite, os dois aviões deviam ser dois pontos invisíveis aos olhos de algum dos camponeses. Não existiam luzes nas pequenas cidades próximas vitais para a orientação. Vez por outra, Toninho contou ter tido medo de se chocar com o avião de Flammarion, forçando Paulicinha a subir no máximo, o que evitava, no mínimo, as altas e traiçoeiras serras da região. Ao aparecer de relance, a luz permitiu a leitura, no modo de dizer, leitura clara da quantidade de combustível. A vareta estava definhando, se abaixando rapidamente. 1,5 dedo, calculei. Eu não procurei firmar a vista mais para olhá-la, sabedor de que ficaria ainda mais tenso, disse ele. Pouco adiantava olhar para os lados. A escuridão, o barulho do motor, um leve assobio do vento, descreveu Toninho, era uma única resposta. As esperanças de atingir Montes Claros estavam morrendo. Ele não sabia mais onde se encontrava. Flammarion deve estar por perto, também perdido, pensava o aviador Toninho, dando uma sacudida na cabeça para desviar alguns persistentes pensamentos pessimistas. Piloto veterano, ele confiava muito na prática, não desconhecendo o quão difícil é manter um Paulicinha voando reto ou horizontal, sem nenhuma referência nítida. Não se tem ideia a respeito da inclinação das asas ou do nariz do aparelho. É quando entra a sensibilidade do piloto. O avião pode, sem que ele perceba, estar voando torto, com o nariz baixo ou alto demais, pode estar sendo forçado a voar numa velocidade incompatível com a faixa normal de RPM para voo de cruzeiro, 80 milhas, 2.100 RPM, e o pior, pode se desviar da rota estipulada com a luz do sol. Compenetrado no simples comando do Paulicinha, Toninho procurava senti-los vivos entre suas mãos hábeis, coordenando da mesma forma os movimentos dos pedais. Estaria perto ou longe demais do seu destino. Não tinha a menor noção. Restava esperar, mantendo a calma e o avião nivelado. Volta e meia prescrutava ao redor os olhos, varrendo inquietos a imensidão do espaço negro. E Flammarion deve estar por aí mesmo, voltava Toninho a pensar. De repente, emocionado, Toninho avistou uma luz longínqua, quase uma lamparina. Se não for Montes Claros, pode ser, quem sabe, Coração de Jesus, Brasilinha ou Mirabela. Raciocinou ele, mantendo-se firme na direção da luz. Com 10 minutos de voo, na expectativa de o motor engasgar subitamente e espatifar-se nas terras abaixo, ele teve certeza de tratar-se de Montes Claros. Graças a Deus! Exclamou aliviado. A luz foi crescendo, ganhando brilho e maior formato para se alongar posteriormente, idêntica a um tapete de pedras preciosas de brilho trêmulo. Restava agora o problema da gasolina, sem dúvida, no fim, conforme calculou o piloto.
Pela experiência adquirida em voos noturnos locais, Toninho sabia o exato rumo do campo de pouso e para lá se dirigiu, tentando localizar a casinha existente à beira da pista, que também, por medida de precaução, sempre se mantinha uma luz acesa. Era o suficiente. Sem ousar fazer o procedimento normal de pouso, Toninho reduziu o motor para 650 RPM, voo planado, injetando o ar quente e firmando o manche para o avião realizar um pouso de 3 pontos, que consiste no toque de solo simultâneo e do trem de pouso e a vequilha. Dando uma segunda exclamação de alívio, sentiu o Paulistinha tocar o solo e correr pela pista familiar. Manche colado à barriga, o aviador saboreava pela janela aberta um cheiro agreste de flores nativas. Estava são e salvo. Mas, para espanto seu, uma pequena surpresa havia sido reservada de última hora para Flammarion Vanderlei. A gasolina do outro avião acabara justamente durante a aterrissagem. E por pouco Toninho Rebelo não se choca com ele no meio da pista. Ainda bem que eu vi o Paulistinha de Flammarion a tempo, conseguindo me desviar sem problemas, pois minha velocidade já era quase a de rolagem, que é o taxiamento. Ele teve sorte. Sua gasolina poderia ter acabado na perna do vento, ao lado da pista, antes sequer de entrar na reta final. Bom piloto, que era também Flammarion, fez o procedimento normal de pouso. Eu fui imprudente, reconheço, entrando de sola na cabeceira do campo, mas também estava prestes a ficar sem combustível. Naquela noite fizemos uma verdadeira festa de comemoração. Além da viagem, comemoramos a preservação de nossas preciosas vidas. Repito, naquela noite fizemos uma verdadeira festa de comemoração. Além da viagem, comemoramos a preservação de nossas preciosas vidas. Salve Toninho Rebelo, Flammarion Vanderlei e Natécio França.